Vamos lá, então, né, pessoal, para complementarmos a nossa aula da segunda-feira, que foi cheia de transtornos. Espero que hoje ocorra tudo bem. Eu acho que até era um problema geral que estava acontecendo no aplicativo, até eu vi uma notícia sobre isso, enfim, mas superada essa questão, vamos seguir então com o nosso conteúdo. Peço que vocês fiquem com os microfones desligados, peço que vocês, se alguém quiser realizar alguma intervenção, então ative o microfone, pode erguer a mãozinha, tá? Vamos falar hoje de incapacidade relativa, encerrando então a parte da aula ainda anterior e iniciamos o encontro 5. Eu acho que a Vanessa que tinha questionado, mas eu verifiquei hoje e não gravou a aula da segunda-feira, tá? Então, por isso eu vou retomar o que nós falamos brevemente na segunda-feira, né? E aí, então, seguir adiante com o conteúdo. Eu também hoje, pessoal, eu não vou, assim, me prorrogar até o horário, né, da aula, então vamos combinar o seguinte, nós vamos ter a nossa aula até as 21 horas e depois vocês estão, então, liberados, até porque é um dia atípico, né, e vocês podem ter outras atividades, inclusive relacionadas aos estudos, certo? Com o que nós trabalharmos hoje, até onde nós trabalharmos hoje, vai ser o material de prova. Eu vi também que o Manuel, não sei se ele já está aí, sim, o Manuel e também teve outros colegas que realizaram questionamentos. Eu vi que um dos questionamentos do AVA ali é em relação a uma avaliação da unidade. Não se preocupem com isso, porque isso eu não inseri nada ali, tá? Então, ali eu não vou considerar para fins de análise. E mais uma vez eu ressalto, pessoal, algumas questões que vocês fazem no AVA, elas vão ficar como pendentes de análise, pendentes de correção, algo nesse sentido, vai aparecer essa informação para vocês, tá? Só que vocês não se preocupem com isso, porque a avaliação eu faço direto no local de lançamento de notas, tá? Eu faço direto onde eu lanço as notas. Então, ele fica pendente ali para vocês, porque senão eu teria que colocar nota de 1 por 1 ali, e essa nota, ela não corresponde à nota que a gente combina com a atividade, tá? Então, acontecem problemas nesse sentido. Mas não se preocupe que vocês não terão nenhum prejuízo, com isso, certo? Só um minutinho, eu não estou conseguindo admitir a Ingrid aqui. Eu não sei se a Ingrid já está na aula, não. Deixa eu ver, tentar admitir ela aqui de novo. Não estou conseguindo admitir a Ingrid na reunião. Bom, vamos seguindo aqui, tá, pessoal? Pessoal, nós vimos, então, incapacidades, né? Incapacidade absoluta e incapacidade relativa é onde nós paramos, tá? A incapacidade absoluta, nós vimos que ela diz respeito a uma situação que a pessoa ela não pode, em hipótese alguma, realizar atos por si só. Então, para que ela realize e pratique os atos da vida civil, pessoal, eu só vou pedir, se vocês puderem avisar a colega Ingrid no grupo, para que ela tente ingressar de novo, porque eu não estava conseguindo admitir ela. E também houve essa mudança, com essa bagunça que deu no Teams na segunda-feira, eu não consegui marcar a opção ali de que vocês entrem automaticamente. Então, só se alguém puder avisar ela para tentar ingressar novamente, que eu admito aqui. Tá? Bom, então nós vimos que a incapacidade absoluta diz respeito àquelas pessoas que não podem, em hipótese alguma, praticar os atos da vida civil por si só. E nós vimos que, atualmente, a lei considera que apenas os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes
Portanto, eles que a lei, são as pessoas que a lei admite que não podem praticar atos sozinhos, atos da vida civil sozinhos, sob pena de estar praticando uma nulidade. E nós vimos que, por outro lado, nós temos a incapacidade relativa, que a incapacidade relativa são aqueles atos jurídicos praticados por determinadas pessoas, desde que elas sejam assistidas, tá? Na incapacidade absoluta, pessoal, eu vou ter uma situação em que a vontade que prevalece é a vontade do representante. Ou seja, uma criança de 5 anos dizer, eu quero comprar um carro, e os pais vão lá e compram um carro, ok, mas é a vontade dos pais que prevalece, é a vontade dos representantes em detrimento ao melhor interesse do menor, ou seja, do que é melhor para saúde, higiene, educação, economia, enfim, o que é melhor para aquele menor, tá? Agora, quando eu falo em incapacidade relativa, eu estou falando numa situação em que a vontade daquela pessoa ela é considerada, tá? Então, a vontade da pessoa é considerada, porém, ela só vai poder exercer determinadas tarefas se ela for assistida por alguém, certo? Professora, a recém conseguiu entrar. Oi, boa noite. Boa noite, Vera. Certo, estamos no começo da aula aqui, tá? Então, na incapacidade relativa, ela somente a pessoa somente vai poder realizar um ato se ela estiver assistida por alguém, tá? E no artigo 4º do nosso código, nós vamos ver, deixa eu voltar aqui, foi um para mais. No artigo 4º do nosso Código Civil, nós vamos ter as hipóteses de incapacidade relativa, ou seja, quem são aquelas pessoas que a lei considera incapazes relativamente a certos atos da vida civil. Nós vamos ter os maiores de 16 e os menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. E nós vimos ainda que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial, tá? Em relação aos menores de 18, né? Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Aqui é o que eu já ressaltei antes, tá, pessoal? O ordenamento jurídico não despreza a vontade do menor púbere, tá? Então, cuidem. Quando eu falo em menor púbere, eu estou falando entre 16 e menor de 18, tá? Pessoa que tem 16 e 17 anos de idade. Quando eu falo em menor impúbere, eu estou falando do menor de 16 anos, certo? Então, cuidem com isso. E aqui, ressalto mais uma vez, a vontade do menor, ela é considerada, tá? É a vontade dele que prevalece. Um adolescente de 17 anos diz o seguinte, olha, pai, eu guardei um dinheiro, ano que vem eu vou para a faculdade, todas as mesadas que eu recebi ao longo de toda a minha vida, eu guardei, e eu quero utilizar esse dinheiro para dar entrada num apartamento na cidade onde eu vou estudar. E os pais, então, assistido pelos pais, ele escolhe um apartamento e efetua a compra desse apartamento. O que prevaleceu nesse ato? A vontade desse menor púbere, tá? Mas para que essa vontade ela pudesse se realizar, ele teve que ser assistido pelos pais. Agora, diferente é uma criança de 10 anos falar o seguinte, olha, eu quero um apartamento de Natal, mãe, tá? Vai prevalecer essa vontade dele? Não, vai prevalecer o que os pais acharem que é melhor. Um outro exemplo mais palpável, né? Mais próximo da realidade. Uma criança estuda na escola X, mas os amigos dela estudam na escola Y.
e ela diz o seguinte: mãe, pai, meus amigos estão na escola Y, eu quero ir estudar lá. É a vontade dessa criança que prevalece? Não, é a vontade dos pais, porque os pais, visando o melhor interesse do menor, ou seja, melhores condições de educação, vão decidir se é melhor para aquela criança estudar na escola X ou na escola Y, tá? Então, o querer dela não tem a força, ele não tem validade, né, nesse sentido, no sentido jurídico, tá? Então, os atos praticados por maior de 16 e menor de 18, eles não, a vontade não é desprezada, tá? Atos praticados por ele detêm efeito jurídico desde que se submeta a determinados requisitos, como assistência do pai ou do tutor para a validade do ato. É a vontade do menor que prevalecerá e ele que atuará no negócio, tá? Então, isso aqui é muito importante. O relativamente incapaz, a vontade dele prevalece, desde que para exercê-la ele seja assistido. O absolutamente incapaz não é a vontade dele que prevalece, tá? Mas é a vontade dos representantes. E aqui outra situação. O ato praticado por maior de 16 e menor de 18 pode ser anulado, enquanto que o ato praticado por menor de 16 anos é nulo, tá, pessoal? Aqui consta no artigo 141 do Código Civil. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável um negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. O que significa isso? Quando eu falo em ato nulo, que é o praticado pelo menor de 16 anos, eu estou falando de um ato que é como se ele nunca tivesse existido. Ele não gera nenhum efeito no mundo jurídico, tá? E quando eu falo em ato anulável, eu estou falando em um ato que existiu, que aconteceu, que gerou efeitos, mas que ele estava revestido de vícios, tá? E por estar revestido de vícios, ele pode ser anulado, ou seja, pode ter uma sentença, uma decisão judicial que vai dizer, olha, esse ato não vai gerar mais qualquer efeito, esse negócio não vai gerar mais, ele é revestido de irregularidades, ele está sendo anulado. Ele existiu, mas tem defeitos, tá? E pode ser que alguma coisa que foi celebrada, ela gerou efeito num determinado período ali e depois não gera mais. Essa questão dos negócios jurídicos, negócio nulo, negócio anulável, vocês vão ver de forma bem detalhada quando vocês tiverem direito civil, negócios jurídicos, tá, pessoal? E aqui também nós conversamos, quem conseguiu acessar a aula na segunda-feira, nós conversamos sobre o artigo 180 do Código Civil. O que diz o 180? O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Tá? O que significa isso? Imaginemos a seguinte situação. Um adolescente com 17 anos de idade, tá? Ele tem um imóvel, ele tem um imóvel não, vamos pensar num móvel, tá? Ele tem um computador com uma tecnologia bastante avançada, com valor elevado, tá? E esse adolescente, ele resolve vender esse computador. Um adolescente de 17 anos, tá? Ele vende esse computador e a pessoa que resolve comprar, resolve, por exemplo, não, vamos formalizar, vamos fazer um contrato de compra e venda, vamos fazer tudo certinho, tudo formalizado, tá? E aí ele faz, esse adolescente tem 17 anos, mas com uma aparência de alguém já mais velho, por exemplo, e ele firma o contrato e não fala para outra pessoa que ele tem 17 anos, ele omite a idade dele, tá? E depois que ele fez esse negócio, depois que ele vendeu esse computador dele, ele se arrepende
e ele disse, mas eu não queria vender esse computador, eu vou alegar que esse negócio é anulável porque o comprador achou que eu era maior de idade e, na verdade, eu tenho só 17 anos. Então, como eu sou menor de idade, eu não fui assistido nesse negócio pelos meus pais, eu vou, então, buscar a anulação desse negócio e retomar o meu computador, tá? Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque o artigo 180 do Código Civil veda. Se dolosamente, né, ele ocultou a idade dele, ou ele mentiu a idade dele, dizendo que ele era maior, e ele fez um negócio jurídico, ele não pode buscar a anulação desse negócio jurídico, alegando que, mas eu fiz esse negócio jurídico, mas eu sou menor de idade e não fui assistido pelos meus pais. Não, isso não é admissível pelo ordenamento jurídico, tá? Quando eu falo em relativamente incapaz, menor relativamente incapaz. Nesse caso, nós temos um conflito entre a proteção ao menor, né, e a boa-fé contratual. E nesse caso, se observar a hipótese do artigo 180, prevalece a boa-fé contratual. Claro que até os colegas invocaram isso na segunda-feira, nós estamos falando de um negócio em que a única irregularidade, entre aspas, né, que existiu nesse contrato, nesse negócio jurídico, foi a omissão da idade. Né? A pessoa achou que estava fazendo um negócio com um maior e, na verdade, era um menor de idade. E esse menor mentiu sobre isso ou ocultou sobre isso de forma dolosa para que depois ele pudesse anular o negócio para tirar alguma vantagem, por exemplo, tá? É quando essa questão for a única que estiver em debate, tá? Porque nós temos outras questões, por exemplo, assim, o menor faz um negócio de comprar ou de vender algum bem sem assistência dos seus pais, omite a idade ou mente a idade, mas na verdade se verifica que é um negócio extremamente que causa uma extrema desvantagem para ele, né? Por exemplo, você sabe que o bem vale 50 mil reais e o menor faz um negócio de comprar, aliás, de vender, digamos assim, um bem por 10 mil. Então, ele teve um enorme prejuízo, houve um abuso de outra parte, tá? Então, eu estou falando no artigo 180, é a única situação em que o menor faz um negócio, ele oculta a idade, ele mente a idade e depois ele usa isso para tentar se desfazer de uma obrigação que ele assumiu, tá? Não pode. Não pode. O artigo 180 veda isso por quê? Para preservar a boa-fé da outra pessoa que celebrou a contratação. Tá bem, pessoal? Também são considerados relativamente incapazes pelo Código Civil os ébrios habituais ou viciados em tóxicos, tá? São aquelas pessoas que consomem bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, né, drogas, de forma imoderada, tá? E então essas pessoas, elas podem ser consideradas relativamente incapazes e sofrer um processo de interdição e não praticar determinados atos da vida civil, tá? Outra questão, nosso artigo 4º, inciso 3º, nos traz aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. O que é a causa transitória? Se mesmo por causa transitória a pessoa não puder externar sua vontade, o ato por ele praticado nesta condição de incapacidade por causa transitória não pode prevalecer. O que é a causa transitória, tá, pessoal? Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que está em coma, que está na UTI e é uma incapacidade transitória. E enquanto ela está na UTI, está inconsciente, está internada, a vida dela segue aqui fora e ela tem que efetuar pagamentos, ela tem que receber valores, por exemplo, tá? E alguém precisa fazer isso por ela. Então, também é uma causa transitória que gera uma incapacidade relativa
enquanto perdurar essa causa transitória, ela não será capaz de exercer de forma relativa por si só os atos da vida civil, tá? Então, como exemplo de causa transitória é isso, é uma pessoa que está em coma, que está inconsciente, mas que vai recuperar a sua consciência, né? E encerrada essa causa transitória, ela volta a exercer os atos da vida civil, tá? E outra questão é causa permanente, que é a principal alteração do nosso Código Civil, advinda da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Daqui a pouquinho nós vamos ver que as pessoas que de forma permanente não podiam exprimir a sua vontade, eles eram considerados pela lei absolutamente incapazes. Então, de plano, a lei já dizia que tem alguma deficiência mental, né? Enfim, tem alguma síndrome que retarda o pleno desenvolvimento mental, essas pessoas são consideradas absolutamente incapazes, tá? De plano, a lei já dizia isso. Hoje não. Hoje a lei diz o seguinte, não, esse grupo de pessoas é considerado relativamente incapaz. Ele pode praticar alguns atos da vida civil, desde que assistido por alguém, por seus pais, pelos seus representantes, por algum familiar, tá? Mas eles podem praticar alguns determinados atos da vida civil. A vontade deles prevalece, tá? Então é o que eles desejam que ocorrerá e eles terão assistência de uma pessoa para isso, tá? Então aqui foi uma grande mudança do Código Civil, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, visando uma maior inclusão social de pessoas que têm limitações, tá? De pessoas que têm alguma dificuldade, de pessoas que têm alguma doença, né, de caráter permanente, e isso viabilizou gerar inclusão seja em questão de estudos, seja em questão de trabalho, seja em questão de constituir uma família, de poder se casar, de ter filhos. Então, tudo isso, hoje, tudo isso foi abrangido por essa lei, que é a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio contribuir, dar uma maior liberdade para que essas pessoas possam exercer, adquirir direitos e contrair obrigações, tá? Exercer a sua capacidade, a sua personalidade civil, tá? Então, aqui, voltando. Na esfera civil, estabeleceu-se que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Aqui o que acontecia muito, tá, pessoal? Já muitas vezes se ingressava um processo de interdição de uma pessoa que não tem o pleno desenvolvimento mental, uma mulher, por exemplo, e já com o processo de interdição já se postulava, já havia um requerimento de que fosse feito um procedimento cirúrgico de esterilização, para que a mulher não pudesse ter filhos, tá? E isso hoje já está vedado pela Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque a pessoa pode conservar sua fertilidade, pode decidir sobre ter filhos, sobre ter quantos filhos ela quer ter, e isso ela vai fazer assistida por alguém, né? Por alguém, pai, mãe, familiar, enfim, alguém de confiança dela, tá? Ou de confiança do juiz que nomear o curador. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, tutela, curatela, adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, tá? Então, a deficiência não é, em princípio, causadora de limitações da capacidade civil, né? Nós estamos diante de uma pessoa que apresenta alguma deficiência, ela é considerada absolutamente capaz, e se
quando ela completar a maioridade, se constatar que ela tem dificuldade de por si só praticar esses atos da vida civil, ela pode ter a capacidade relativizada, né? Ela pode ser submetida a um procedimento de tomada de decisão assistida, que vocês já pesquisaram, e que ele, digamos assim, é menos agressivo que a questão da declaração da capacidade relativa, tá? E outra questão também, a lei, ela nos diz que regra absolutamente incapaz são os menores de 16 anos, mas não há impedimento de que, durante um processo de interdição, o juiz constate, por meio de laudos realizados por médicos, por perícia, por estudo social, que aquela pessoa que era, pela lei, via de regra, seriam relativamente incapaz, se constate que, olha, na verdade, infelizmente, essa pessoa ela não tem condição alguma de praticar qualquer ato da vida civil. Então, é declarada a incapacidade absoluta dela, tá? Mas a lei diz o seguinte, regra é relativamente incapaz, tá? Mas exceções pode acontecer de uma situação ser mais grave e então ser declarada a incapacidade absoluta. Diga, Manuel. Professora, me surgiu uma certa dúvida em relação ao que a senhora falou agora, sobre a pessoa deficiente. Na situação do grau de deficiência dela, para ela ser absolutamente ou considerada absolutamente ou relativamente incapaz? Isso, exato. Só que assim, ó, legalmente, o que a lei estabelece? A pessoa com deficiência, que é aquela que tem uma causa permanente, né? Que aqui no caput do artigo, vamos ver, que de forma permanente não podem exprimir a sua vontade, tá? A lei diz, a regra é que de plano ela seja considerada uma relativamente incapaz. Agora, ingressando um pedido de interdição dessa pessoa, um processo judicial de interdição, né? O juiz pode verificar no caso concreto que a deficiência dela, a doença dela causa uma gravidade de gravidade tamanha que ela não tem qualquer condição de por si só praticar os atos da vida civil. E aí, nesse caso, o juiz, no caso concreto, ele pode decretar a interdição total dessa pessoa, que é o que se chama, ou seja, dizer que ela é absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil e ela deve ser representada pelo seu curador, tá? Mas é exato o teu raciocínio. A regra, a lei diz, relativamente incapaz. Porém, se num processo de interdição o juiz verificar que é caso de interdição total, ou seja, de ver que essa pessoa ela não tem a condição mínima de por si só praticar os atos da vida civil, ele decreta a interdição total, decreta que essa pessoa é absolutamente incapaz, tá? E ainda também no rol, pessoal, no rol das pessoas consideradas incapazes de forma relativa, nós temos os pródigos, né? Aquele que gasta de forma imoderada seu patrimônio e vai colocando o patrimônio fora, tá? Um questionamento. O pródigo, se ele quer casar, tá? O pródigo quer casar. Vocês acham que ele precisa da assistência de um representante, da assistência do seu curador? Por exemplo, quando nós falamos em interdição, processo de interdição de pessoas pródigas, por óbvio que ele pode praticar atos da vida civil, porque ele tem o pleno discernimento, né, a plena capacidade de exercer direitos, de adquirir obrigações, porém, o que envolver o patrimônio, o que envolver dinheiro, ele é considerado relativamente incapaz, porque ele não se controla, ele gasta imoderadamente, ele coloca fora todo o patrimônio, tá? Então, quando eu falo em incapacidade relativa de pródigo, por óbvio que eu estou falando que essa incapacidade está relacionada com
questão de patrimônio, tá? Porque em relação a outras situações não tem por que ele não exercer os atos da vida civil, tá? Mas agora eu pergunto, se o pródigo quer casar, ele precisa ser assistido pelo seu curador para isso? Ele precisa ter a assistência desse curador? Ou ele pode simplesmente casar porque não é algo que envolve patrimônio? O que vocês acham? Eu acho que ele não precisa, professor. Ele fala patrimônio, quer dizer só, acho que é parte de patrimônio. Eu acho Mais que sim. alguém? Quem Porque acha? Eu acho que tudo precisa, sim, porque tem todo um porque planejamento. envolve o patrimônio. Certo, ótimo, tá, pessoal? É isso aí. Eu não sei se a Vanessa que estava falando, ou acho que era a Vanessa também, e um colega. Era a Maiara. Ah, era a Maiara? Tá, a Maiara. Tinha mais um colega falando, Bruno? Era? Bruno. Bruno, eu só reconheço vocês pelas vozes, viu? que essa época de pandemia não faz, né? Depois a gente vai se fechar na rua e não vou conhecer vocês, mas se tudo der certo, que no próximo semestre a gente possa estar em sala de aula, né, pessoal? Certo, e se a Vanessa tinha mais alguma contribuição, que eu vi que ela ergueu a mãozinha? Não, a minha Não, dúvida, tá. a minha dúvida era quanto ao regime, professora, do casamento. É aí que eu ia chegar, tá? É nesse ponto. Pessoal, quando um pródigo ele decide casar, ele tem que ter a assistência do seu curador. Por quê? Porque quando o pródigo casa, o casamento, embora o casamento em si seja um ato civil, né, que, enfim, que vai alterar o status de solteiro para casado, ou enfim, numa união estável, quando eu falo em casamento, eu estou falando em disposição de regime de bens, tá? E se eu falo em disposição de regime de bens, o pródigo, ele pode ter uma questão assim, ó, de ser tão de ter tanta pretensão de desfazer o patrimônio, de jogar o dinheiro fora, enfim, de investir o patrimônio e achar que está investindo, mas na verdade ele está dilapidando todo o patrimônio dele, ele está colocando tudo fora, que ele pode pensar, inclusive, olha, eu vou casar com tal pessoa e vou casar com tal regime de bens, que aí eu posso desfazer, eu posso adquirir patrimônio, enfim. Imagina, casa com regime da comunhão universal de bens, tá? E aí casa com uma pessoa que tem bastante poder aquisitivo e essa pessoa já vem com vários bens e ele começa a vender todo o patrimônio dessa pessoa, né? Que agora é comum dele. Então, sim, quando nós falamos em pródigo, em casamento de pródigo, ele tem que ter essa assistência de um curador. Tá? Eu não sei se a Arielle e o Manuel têm algo para comentar. Oi, professora. A minha pergunta é relativa aos pródigos. Porque os outros relativamente incapazes, é praticamente aparente que eles são relativamente incapazes. Mas os pródigos, ele tem que ter um diagnóstico, como é que funciona isso? Porque, tipo, tu não olha para uma pessoa e diz que ela é pródiga, né? Sim. Para ela, Ótimo. para ela ser assistida, né? Para ela ter uma pessoa responsável por isso. Ótima a tua pergunta. Deixa eu só ver qual é era essa a minha pergunta, professora. Era essa, tá. Exatamente essa pergunta, Teresa. Joia, ótimo, Guris. Muito boa pergunta. É o seguinte, sim, vocês devem ter visto no processo de interdição, né? Nós fizemos uma pesquisa, vocês pesquisaram, inclusive, com bastante gabarito, muito boas as pesquisas realizadas e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Uma pessoa, para ela ser declarada relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, com exceção dos menores de 16 anos, né, e relativamente incapaz os menores púberes, que é uma questão automática, quando nós falamos em pessoas que são viciadas em tóxico, que nós falamos em pessoas que têm causa transitória permanente e nos pródigos, eles precisam passar por um processo de interdição, tá? Embora nós tenhamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não use mais a palavra interdição,
o nosso Código de Processo Civil, o nosso Código Civil, ele utiliza, né, ainda essa expressão. Ou seja, ele tem que passar por um procedimento judicial em que o juiz vai declarar que essa pessoa é relativamente incapaz e não pode exercer os atos da vida civil. Assim como é realizada uma perícia médica no processo de interdição, em que o médico atesta que determinada pessoa tem uma síndrome, tem uma deficiência mental, enfim, tem algum problema, o médico também, um psiquiatra, né, por exemplo, vai examinar essa pessoa, vai analisar essa pessoa e vai dizer que essa pessoa, ela apresenta características de uma pessoa pródiga por essa razão. Então, da mesma forma, há uma perícia, sim. Há uma perícia médica, pode haver outros tipos de prova nesse sentido, porque tem que haver a prova de que ele está colocando o patrimônio todo fora também, né? De que ele realiza atos e que causa prejuízo ao seu próprio patrimônio, enfim. Então, você traz prova nesse sentido. Provas de que ele está jogando tudo fora, né? Se desfazendo de tudo, enfim, gastando de forma imoderada. E tem que haver prova também, uma perícia médica confirmando isso, confirmando esse estado essa situação de pródigo. E talvez situação semelhante se enquadra a questão do ébrio habitual ou do viciado em tóxico, né, pessoal? Que claro que é uma situação mais fácil de constatar do que um pródigo, mas é uma análise médica que vai verificar a existência do vício e que, em razão deste vício, a pessoa necessita ser incapacitada ser declarada incapaz de forma relativa. Certo? Vera, uma pergunta? Duas perguntas. Na conclusão que a senhora fez aí, uma pessoa com problemas químicos, né, dependência, ela também é isenta no caso de pensão alimentícia ou nada a ver? Outra pergunta, quanto ao casamento de menores, 2 menores vão casar ou um menor, o próprio ato já emancipa ou não? Tá, eu só não... A segunda pergunta, Vera, nós vamos estudar hoje ainda, tá? Mas sim, o casamento do menor de 16 anos é uma emancipação. E a tua primeira pergunta, eu não consegui entender direito, que é a questão do viciado em tóxico. Isso, na questão de pensão alimentícia, né? Se isenta, digamos, a pessoa que é declarada relativamente incapaz, se ele paga a pensão para um filho, por exemplo, não isenta essa responsabilidade. Se para de pagar por ser esse tipo de doença, procede? Não procede. Obrigada. Tá, e aí até um exemplo, eu aproveito para exemplificar, ótima também essa colocação da Vera, porque é o seguinte, você declara incapacidade relativa, tá? Então, ele pode praticar atos da vida civil, ele tem direitos, ele tem obrigações a exercer, tá? Mas quando o juiz declarar na sentença que essa pessoa é relativamente incapaz, o juiz vai colocar na sentença para que atos essa pessoa é relativamente incapaz, tá? Então, numa sentença que declara a interdição de alguém, a interdição parcial, que é a interdição quando declara a incapacidade relativa, vai ser ponderado que, olha, essa pessoa ela não pode abrir conta bancária sozinha, essa pessoa ela não pode assinar contratos, ela não pode comprar bens sozinha, mas essa pessoa tem a obrigação de efetuar o pagamento da pensão alimentícia ao filho, né? Porque é um dever de pai, e isso, aí a única coisa que o juiz pode dispor é o seguinte, olha, o pagamento vai ser feito pelo curador e não pela pessoa que está sendo assistida, né? Pelo viciado, tá? Mas ele fica com a obrigação. Pessoal, e aqui eu trouxe para vocês uma breve evolução histórica sobre as incapacidades. Porque, como eu disse o seguinte,
houve uma alteração e bastante significativa em 2015, tá, pessoal? Por quê? Porque se passou a ter uma maior preocupação em integrar principalmente as pessoas com deficiência, com limitações mentais, à sociedade, né? Possibilitar maiores formas de inclusão, seja em questão, fazer com que essas pessoas elas se sintam mais humanizadas, né? Que se sintam mais abrigadas pelo nosso sistema. E situações como poder opinar quanto a filhos, poder opinar sobre questão de fertilidade, poder ter acesso a informações nesse sentido, poder estudar, poder praticar, frequentar uma faculdade, poder exercer atividades laborais, né? Então se buscou toda uma proteção a fim de que essa pessoa possa ter uma maior liberdade e, ao mesmo tempo, ela seja protegida em razão da condição dela, tá? Até porque, num histórico que nós vamos ver, no primeiro momento, nós tínhamos uma redação da lei bastante agressiva, né? E que considerava absolutamente incapaz um rol maior de pessoas. Depois, nós tivemos, com o Código Civil atual, um rol maior de pessoas incapacitadas. E depois, em 2015, se buscou uma alteração, no sentido de, olha, absolutamente incapaz, a lei estabelece como regra só um menor de 16 anos. As outras pessoas são relativamente incapazes e situações específicas vão ser ponderadas em cada processo de interdição e, se for o caso, decretar a interdição total. Tá? Aqui consta na tela o artigo 5º do Código Civil de 1916, que trazia os absolutamente incapazes. Verifiquem que essa redação de 1916, ela perdurou até 2002, tá, pessoal? Então, quem que eles diziam que eram absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil? Os menores de 16 anos, ok, é o que permanece. Aqui, uma absurda redação agressiva, os loucos de todo gênero, né, pessoal? Imagina a agressividade dessa redação. Aqui, outra questão que também era um absurdo, que são os surdos mudos que não puderem exprimir a sua vontade. Poxa, o surdo mudo, ele exprime sua vontade, ele tem o pleno desenvolvimento mental, ele exerce normalmente as suas funções, ele frequenta faculdades, frequenta as escolas. Então, por que eu vou considerar absolutamente incapaz? E isso, pessoal, era até o código até 2002, tá? Então, uma redação absolutamente absurda, né? Em relação a esse ponto. Claro que se nós pensarmos em 1916, nós tínhamos, possivelmente não existiam recursos, né? Toda evidência que não existiam escolas específicas, não existia um estudo maior, por exemplo, sobre a língua de sinais. Então, talvez nesse sentido, mas isso se tornou um absurdo considerando a nossa situação atual, tá? Os ausentes declarados por ato do juiz. Nós vamos ver nas próximas aulas, nós vamos falar sobre ausentes, ou seja, aquelas pessoas que saem de casa e nunca mais aparecem, e não se sabe se morreu, não se sabe se foi viver a vida em outro lugar, né? Enfim, ausente, a pessoa que sumiu do mapa. E essas pessoas, o Código de 1916 considerava absolutamente incapaz. Hoje, o Código de 2002, ele traz outros regramentos em relação a essas pessoas, tá? E aqui no artigo 6º, eles consideravam as pessoas relativamente incapazes, né? Aqui nós temos os maiores de 16 e os menores de 21 anos, né? Antes a maioridade civil se adquiria com 21 anos, depois se mudou. Aqui o maior absurdo também, as mulheres casadas enquanto subsistir a sociedade conjugal. Imagina o absurdo disso. Os pródigos, né, que segue até hoje, e os silvícolas, que seriam as pessoas
viciadas, também, que é o que nós temos na redação até hoje. Aí, na sequência, veio o Código de 2002 com uma outra redação, tá? O que era a redação original? Vejam que no artigo 3º, o rol de absolutamente incapazes era maior. Os menores de 16 anos seguem ali. Vejam o inciso 2º, tá? Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Hoje, essas pessoas dos incisos 2 e 3, elas estão no artigo 4º. Eles são relativamente incapazes e consta como pessoas que têm causa transitória ou permanente, tá? Então, também houve um cuidado maior na redação do artigo. E aqui, o artigo 4º, a redação original que trazia também quem eram os relativamente incapazes. Maiores de 16 e menores de 18, aqui já mudou, né? Não é mais 21. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham um discernimento reduzido. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos, tá? E aqui nós temos a redação atual, que é uma redação mais simples, mais cautelosa, que visou gerar uma maior inclusão social e cuidado com as pessoas. Então, ele diz absolutamente incapaz, a regra é apenas os menores de 16. E relativamente incapaz, nós temos o rol de maiores de 16 e menores de 18, ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos, tá, pessoal? Então, aqui, a partir da redação atual, a capacidade plena passou a ser considerada a regra para o direito civil e a incapacidade é a exceção. A redação atual, ela visou gerar uma maior inclusão social, ela visou respeitar a dignidade humana e, eventualmente, pessoas com deficiência podem ser tidas como relativamente incapazes, tá? E aqui era a atividade avaliativa. Certo, pessoal? E aí, uma atividade que nós fizemos, enquanto eu vou trocando de slide aqui, para encerrar essa questão, nós falamos também numa pós-aula sobre processo de interdição, tomada de decisão assistida e capacidade dos índios, né? Porque nós vimos no artigo 4º que diz a capacidade dos indígenas será regulada por lei especial. Alguém gostaria de falar algo sobre como é o processo de interdição? O que vocês viram sobre o processo de interdição? Eu vi que foi muito bem estudado, por quem realizou a atividade foi muito bom. Até parabenizo a todos que realizaram essa atividade pós-aula, tá? O que vocês viram sobre interdição? Alguém se habilita? Professor, eu vi ali a parte dos índios, que eles são representados pela FUNAI, né? Isso, aí, ótimo. Mas aí eu vi umas videoaulas mais adiante, que lá no encontro 7, se não me engano, que a palestrante ela fala que depende da situação, né? Depende de alguns estão mais evoluídos e tal, e aí eles ficou um pouquinho de dúvida só nessa parte aí. Mas a relação à questão, eu respondi isso aí. Ótimo, ótimo, Manuel. Mais alguém para dar alguma contribuição? Eu não sei se vocês estão enxergando o conteúdo, porque aqui deu um... Deixa eu... Posso ler só um minutinho. Sobre o processo de interdição. Oi. Ela geralmente não, né? É uma medida judicial, né? E tem a finalidade de proteger, né? E alegar a incapacidade absoluta ou relativa do indivíduo, né? E serve para questão do discernimento, né? Necessário que aquele indivíduo não tem mais condições de atuar sozinho nas questões da vida civil, né? E também não tem condições mais de exprimir a sua própria vontade, né?
Então, e aí tem que entrar, infelizmente, com esse processo, porque eu acho que quando uma família tem que entrar com esse processo, deve ser extremamente doloroso para ambas as partes, né? Com certeza, né? Bom, Professora, pessoal, Oi. É a Vera. Oi, Vera. Completando ou indo no raciocínio da colega, vencer também a interdição, curatela, a tutela, né? Essas palavras aí. Isso, que essas palavras estão relacionadas ao processo de interdição, tá? Bom, pessoal, nós vamos ver, então, concluindo essa parte, eu vi que todos que realizaram a atividade pós-aula falaram com excelência sobre interdição, tomada de decisão assistida e a capacidade civil dos indígenas, tá? Então, o processo de interdição. Na verdade, quando se verifica uma situação em que a pessoa ela tem, por exemplo, uma causa permanente ou transitória, é pródiga, é ébrio habitual, viciado em tóxico, nós temos uma situação ou viciado em tóxicos, né? Enfim, essas em drogas, essas pessoas elas podem podem sofrer, digamos assim, um processo de interdição. Como eu disse para vocês anteriormente, também algum colega falou isso em alguma das nossas aulas, hoje esse termo interdição, ele já é visto com certo respaldo, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não usa esse termo. O Código Civil, Código de Processo Civil ainda fala, existe o processo judicial de interdição, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala em definição de curatela. O que significa isso? São aquelas pessoas que, quando atingem a maioridade, ou seja, atingem os 18 anos, e que elas podem passar a exercer por si só os atos da vida civil, elas revelam uma causa permanente, uma causa transitória, se verifica que elas são pródigas, se verifica que elas têm um vício, né? Vício em tóxico, vício em entorpecente, e que isso gera uma certa limitação da capacidade. Ou seja, essa pessoa, se ela exercer todos os atos da vida civil por si só, ela vai estar se prejudicando, ela pode sofrer prejuízos. Então, como uma forma de proteção, existe o processo de interdição. Ele visa, como a Vanessa comentou, proteger. Pessoal, só peço que alguém está com o microfone ligado, só peço que desative, porque senão fica dando um retorno aqui, tá? Então, essa pessoa, ela sofre o processo de interdição. E como é que funciona esse processo? Como os colegas falaram, tem que ser por meio, o processo de interdição é um processo judicial, tá? Aqui, enfim, aqui eu trouxe um artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas aqui o processo de interdição, como é que ele funciona? Existe um rol de pessoas que podem ingressar com esse processo de interdição, né? Pode ser o cônjuge, pode ser o filho, pode ser a mãe ou o pai, aqui, ó, consta na tela, artigo 147 do Código de Processo Civil. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores. Professora, a lista 747, né? 747, isso, do Código de Processo Civil. Tá? Não é o Código Civil, tá? Pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado interditando ou pelo Ministério Público, tá? Então, o que significa isso? Como é que acontece o processo de interdição? Se verificando que a pessoa atingiu a maioridade ou que já na maioridade começou num determinado momento da vida a apresentar dificuldades de exercer por si só a capacidade civil, né? Ou seja, de exercer direitos, obter obrigações, um típico caso, a pessoa, no decorrer da vida, ela passa a sofrer com mal de Alzheimer,
né? Ela era uma pessoa ativa, plenamente capaz, mas, enfim, foi acometida por essa doença e, em razão da gravidade dessa doença, em determinado momento, ela não pôde mais ter o pleno discernimento. Então, ela precisa sofrer um processo de interdição. Então, essas pessoas que constam na tela, elas podem entrar com um processo de interdição. Como é que se dá esse processo? Essa pessoa entra com o processo solicitando a interdição de outra, a interdição do companheiro, a interdição da esposa, a interdição do pai, da mãe, de um filho, de um tio, tá? E nesse pedido inicial, essa pessoa instrui esse pedido com documentos. Que documentos são esses? Laudos médicos comprovando que uma pessoa tem uma determinada enfermidade, laudos psiquiátricos comprovando, indicando que essa pessoa é pródiga, documentos comprovando que essa pessoa está se desfazendo do patrimônio, gastando de forma exagerada e por isso é pródiga, ou então vários laudos médicos, enfim, demonstrando que ela não tem o pleno discernimento, tá? Realizado esse pedido inicial, que é feito, claro, por meio de um advogado, né? Então, essa pessoa precisa ter um advogado que represente ela judicialmente. Esse pedido chega até o juiz. E o que o juiz faz no primeiro momento? O juiz recebe o pedido. Se ele verifica que tem documentação suficiente, ele nomeia o curador provisório, ou seja, a pessoa que provisoriamente, enquanto tramitar esse processo de interdição, ela vai responder vai auxiliar, vai assistir essa pessoa nos atos da vida civil. Vai realizar transações bancárias, vai receber valores, efetuar pagamentos, enfim, auxiliar essa pessoa a desenvolver os atos da vida civil. O juiz pode exigir que essa pessoa preste contas, tá, pessoal? Pode exigir, sim, que esta pessoa faça uma prestação de contas de tudo isso, tá? E vai determinar a citação da pessoa que está sofrendo o processo de interdição, que é quem nós chamamos de interditando, tá? O que é a citação? A citação, pessoal, é o ato pelo qual o juiz comunica a alguém que contra ele está correndo um processo judicial. É o ato pelo qual se informa que a pessoa é ré de um processo, tá? A citação, e cuidem nisso, tá, pessoal? A citação, ela ocorre uma única vez na vida dentro de um processo. Porque citação é o ato pelo qual o juiz informa a existência de um processo. Nos atos subsequentes, o juiz vai intimar. Então, os atos depois é intimação, porque a pessoa já está ciente, porque ela já foi citada sobre o processo, tá? Voltando ao processo de interdição. Ele vai determinar a citação dessa pessoa para comparecer em juízo para uma entrevista, tá? Então, o juiz determina que o oficial de justiça vá à casa dessa pessoa e cite para que ela tenha ciência. Aí uma pergunta, poxa, mas essa pessoa, ela justamente não vai ser alvo de um processo de interdição, porque ela não tem o pleno discernimento, como é que o oficial de justiça vai ir lá, tá, e citar? Esse ato praticado pelo oficial de justiça, o próprio oficial pode colocar: senhor juiz, não foi possível a citação porque a pessoa estava acamada e mal conseguia falar, né? Ou, enfim, ele cita a pessoa assina, mas o oficial diz assim: senhor juiz, essa pessoa não compreendeu, ela assinou, mas eu tenho certeza que ela não compreendeu nada do que eu disse, tá? Mas, enfim, essa pessoa é citada, é cientificada e ela vem para o fórum para fazer uma entrevista, para ela ser ouvida pelo juiz. Outra questão que vocês alguns colegas colocaram nos trabalhos, né, nas atividades pós-aula, não no trabalho, que se for comprovado que essa pessoa não tem condições de se deslocar até o fórum, o juiz vai até a casa dela para ouvir essa pessoa, tá?
E digamos o seguinte, uma pessoa que está cometida de um mal de Alzheimer, né? Uma pessoa que tem uma deficiência mental e, enfim, está sofrendo um processo de interdição, está sendo requerida num processo de interdição. Que perguntas que o juiz faz, né? Perguntas das mais básicas. Por exemplo, a senhora ou o senhor sabe quem é o presidente do Brasil? A senhora sabe que nota eu tenho na mão aqui? A senhora ou o senhor sabe o que eu posso comprar hoje com R$5? Em que ano nós estamos? Em que mês nós estamos? Que dia é hoje? Tá? Então, fazendo perguntas básicas como esta, o juiz vai verificar se a pessoa sabe responder algumas questões minimamente. E isso é muito importante, pessoal, porque acontece, infelizmente, muitos processos de interdição em que filhos, em que há uma divergência muito grande entre filhos e pais, e que há uma discussão patrimonial da família muito grande, que tem a intenção de interditar seus pais para poder administrar, entre aspas, o patrimônio de seus pais, né? Infelizmente existe isso. Então, essa entrevista é muito importante, porque é o primeiro contato que o juiz tem diretamente com a pessoa e ele já pode ver, por exemplo, em que ano nós estamos? A pessoa vai lá e responde em 1995. Opa, né? Essa pessoa não está no pleno gozo de suas faculdades mentais, tá? Ouvir da pessoa, o juiz, se ele não se der por satisfeito, ele pode ouvir testemunhas. Então, ele pode ouvir parentes, ele pode ouvir vizinhos que falem sobre isso. Ou ele, satisfeito com a entrevista, ele pode ir direto para o próximo passo, que é a prova pericial. E aí, essa pessoa ela vai ser encaminhada para um médico, normalmente, dependendo da doença, mas como envolve questões de desenvolvimento mental, né, normalmente para psiquiatras, e esses psiquiatras de confiança do juiz, perito de confiança, né, do juízo, realizam uma avaliação, realizam um laudo e indicam, olha, senhor juiz, essa pessoa efetivamente não está no pleno gozo das faculdades mentais dela, tá? E aí, o Ministério Público, nesse processo de interdição, ele intervém, porque o Ministério Público é o órgão responsável por fiscalizar, né, fiscalizar a lei, é o órgão responsável por tutelar principalmente idosos, crianças, pessoas com deficiência. Então, ele intervém, ele acompanha todo o processo de interdição, tá? Outra questão muito importante, se o interditando, a pessoa que é chamada, né, num processo de interdição, ela é citada e se ela não constituir advogado, que é o que normalmente acontece, o juiz nomeia um curador especial. O que eu chamo a atenção e peço que vocês tomem nota, tá? Curador especial, pessoal, não é o curador do interditando, do interditado, não é o cônjuge, o companheiro, o filho, o pai, tá? Curador especial pode assinalar do lado ali que é advogado, tá? Ou seja, se o interditando ele não chamar um advogado para representar e defender ele, o juiz vai nomear um advogado, que nós chamamos de curador especial. Normalmente essa função, não sei se tem alguém que trabalha, faz estágio na Defensoria Pública aí, mas essa função normalmente é exercida pela Defensoria Pública. E por que isso? Para que esse técnico, né, o curador especial, normalmente a Defensoria Pública, acompanhe o processo e verifique, olha, opa, aqui está sendo uma irregularidade, está acontecendo uma irregularidade. A pessoa não precisa ser interditada por isso, tá? Na sentença que decreta a interdição, o juiz, então, nomeia um curador, e esse curador, pessoal, pode ou não ser a pessoa que entrou com o pedido de interdição. Então, não necessariamente precisa ser essa pessoa, tá? Ele vai fixar os limites da curatela, segundo o estado e desenvolvimento mental do interdito, e considerará as características pessoais do interdito, observadas suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências, certo? Aqui o rol das pessoas que podem ser
podem requerer a interdição. O que eu chamo a atenção aqui, ó, é em relação ao inciso 3º, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado interditando. Essa situação, pessoal, é, por exemplo, um idoso, tá, que se encontra num lar de idosos e a família já não visita, a família abandonou e num determinado momento esse idoso ele passa a ter uma doença mental, a desenvolver um mal de Alzheimer, por exemplo. E aí, então, ele passa a não ter mais o pleno gozo das faculdades mentais e necessita sofrer um processo de interdição para que alguém possa auxiliar ele no desenvolvimento das atividades, né? Então, pode ser o representante, o presidente, por exemplo, do lar em que ele se encontra, tá? Uma outra questão que eu ressalto para vocês também. O que vocês acham? A pessoa que é nomeada como curador de um interditado, ela pode receber algum valor para exercer essa atividade? Vocês já viram algo nesse sentido? Ou vocês acham que não? Professora, eu acho que não. E outra pergunta, agora a senhora falou da curadora de uma pessoa problemas mentais. Se uma pessoa ela tem a curatela, ela tem a curatela, mas ela colocou essa pessoa num asilo, num lar. Isso procede? A outra pergunta, ela tem que dar, tipo, como é que a palavra não me veio a palavra, tipo, satisfação para outras pessoas, não é? Não é porque ela tem a curatela que ela vai ser a única responsável, ou ela é a única responsável, e no caso de a pessoa ter bens, a pessoa venha a ser herdeiro dessa pessoa, no caso dela de falecer ou desencarnar, no meu caso, eu falo. Joia. Não, tá. Não, Vera, tá? É o seguinte, eu vou ir respondendo, se faltar alguma coisa, tu me avisas, tá? Primeiro, pessoal, o curador, ele pode ser fixado um valor para isso, tá? Por exemplo, imaginemos uma pessoa que ela tem parentes distantes, ela não tem cônjuge, não tem filhos, enfim, e tem parentes mais distantes, mas essas pessoas, para exercer o cargo de curador, elas têm um desgaste maior financeiro, por exemplo, né, na família. Então, eles solicitam ao juiz que, olha, eu aceito o exercício do cargo de curador, mas eu peço uma remuneração por isso. Pode, tá? O que se cuida apenas em relação a isso, tá? Esse valor a ser pago ao curador, ele não pode ser um salário, ou seja, a pessoa não pode viver daquilo, tá? Então, é um valor que é retirado. Por exemplo, a pessoa interditada, ela recebe um valor de 2 salários mínimos. Então, é um valor proporcional retirado desse valor, dessa aposentadoria, por exemplo, que o interditado recebe, tá? Ele recebe 2 salários mínimos, vai tirar uma porcentagem que não afete nas despesas de saúde, de higiene, de bem-estar social dessa pessoa que é interditada, tá? E também não vai ser um valor que sirva como trabalho, né? Sirva como, olha, eu não faço mais nada na vida porque eu recebo um valor porque eu cuido de tal pessoa, tá? Não existe. Então, pode ter essa remuneração, mas essa remuneração ela tem que ser proporcional ao patrimônio do interditado, porque é dali que sai, e essa remuneração ela não pode ser algo que a pessoa vá viver disso daí, tá? A função, o fato de ser curador de outra pessoa não gera a condição de herdeiro, tá? A não ser que haja uma questão de testamentos, enfim, mas não gera condição de herdeiro. Esse curador, o juiz pode exigir que ele preste contas. Então, o juiz pode exigir que a cada 6 meses ele preste contas dos valores, o que ele fez com os valores do interditado, tá? Ele pode exigir isso. Se a pessoa não prestar essas contas ou essas contas forem prestadas, mas elas não fecharem,
vai para o Ministério Público e além de sair do encargo de curador, a responsabilização criminal disso também, tá? Mas professora, e como que o juiz vai saber dos procederes desse curador aí? Porque, na verdade, tem que ser feita a prestação de contas. Então, digamos, o juiz pode dizer a cada 6 meses tem que prestar contas do que foi feito com o dinheiro do interditado, então tem que prestar contas. E se ficar algum furo nessa apresentação de prestação de contas, o Ministério Público pode pedir a alteração do curador e pode entrar com uma investigação criminal, tá? Já te concedo a palavra, Arielle, só vou concluir que outra questão, o curador, ele não pode também exercer negócios que entrem em conflito com os negócios de quem ele é o curador, né? Ele também não pode, ou que causem prejuízo ao interditado. Se isso acontecer, também ele vai responder por essas questões e é destituído do cargo, tá? Arielle, diga. Só para contar, assim, para a senhora e para os colegas, de um caso, de um morador, até então ele era morador de rua, mas ele tem, no caso, problemas mentais, assim, e ele tem até hoje um curador, só que ele morava na rua, e tu só via ele limpo, e ele só passava, tipo, o dia e a noite fora das ruas, quando ele ia receber ou quando ele ia prestar as contas, no caso, para a justiça, né, do que o curador estava fazendo com ele. Mas fora esse período, ele morava na rua, ele não tomava banho e tudo assim. É triste isso, né? Pois são situações que acontecem. Infelizmente, as pessoas ficam nessa vulgaridade da sociedade. Situações como essa, por exemplo, pode acontecer uma denúncia ao Ministério Público. Então, né, qualquer cidadão, sabendo disso, procura o Ministério Público e pode prestar um depoimento, pode prestar um relato dizendo, olha, Ministério Público, dá uma olhadinha em tal situação, porque está acontecendo isso, isso e isso, tá? E o Ministério Público é quem tem a prerrogativa de, no processo judicial, movimentar essa questão ou intimar esse curador para prestar esclarecimentos no próprio Ministério Público, tá? Então, situações como essas podem ser levadas a conhecimento do Ministério Público e o Ministério Público, a partir disso, toma providências, certo? Mas não apenas, pessoal. O curador pode colocar no asilo? Pode sim, tá? Não tem nada que impeça, tá? Desde que ele siga prestando a assistência necessária, tá? Infelizmente, nessa questão de interdição, a gente vê bastante coisa, embora muita coisa efetivamente seja para proteger a pessoa dessas barbaridades sociais, muitas vezes acaba gerando situações em que as pessoas visam se beneficiar com isso, tá? Pessoal, seguindo aqui, tá? A tomada de decisão apoiada. O que é a tomada da decisão apoiada? Ela está prevista no Código Civil, artigo 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculo e que gozam da sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. A tomada de decisão apoiada, pessoal, nós temos uma situação em que a pessoa ela é plenamente capaz, tá? Ela não foi submetida a um processo de interdição, ela não é considerada relativamente incapaz, mas ela apresenta uma certa deficiência. Por exemplo, não tem o pleno discernimento mental, né? Tem algum problema mental, mas ela é plenamente capaz de exercer os atos da vida civil. Porém, por uma questão de precaução, de cautela, de respaldo, orientação, ela elege 2 pessoas
duas pessoas que ela confia, duas pessoas que são idôneas, tá? E essas pessoas vão apoiar ela nas decisões da vida dela, né? Em toda, será que eu compro um carro? Essas duas pessoas idôneas vão auxiliar essa pessoa na tomada da decisão. O que eu ressalto isso? Essa tomada de decisão apoiada, né? Esse, digamos, contrato que é feito entre a pessoa com deficiência e essas duas pessoas de confiança dela, deve ficar esclarecido no que essas pessoas vão auxiliar. Por exemplo, tem que ficar especificado que essas pessoas vão apoiar a pessoa com deficiência em questões financeiras, em questões que envolvem compra de bens, em questões que envolvem casamento, enfim, nesse sentido. Tem que ficar esclarecido em relação ao que é. Mas o que eu ressalto aqui? Se essa pessoa tomar uma decisão, praticar um negócio, sem o consentimento desses dois apoiadores, esse negócio tem validade, tá? O negócio ele não é anulado, ele não é nulo se essas duas pessoas não assinarem junto, tá? Ele pode ser anulado, mas não é automaticamente. O ato é praticado com plena validade, tá? Então é um respaldo maior, é uma segurança que alguém prefere ter, alguém com deficiência, para se sentir seguro, elege duas pessoas que poderão auxiliar essa pessoa com deficiência em tomadas de decisão, tá? E a capacidade civil dos indígenas, tá, pessoal? Nós vimos que ela é diferente. O Código Civil, ele regula que a capacidade civil dos indígenas será regulada por uma legislação especial. A Constituição Federal estabelece isso. É competência da União tratar sobre a questão da capacidade dos indígenas e atualmente ela está regulada no Estatuto do Índio, tá? A Lei 6.001 de 73. Eu até inseri o link dessa lei numa das pós-aulas, né? Então, quem tiver interesse também se aprofundar sobre esse tema. O que em relação à capacidade civil dos indígenas, tá, pessoal? Os índios, eles são, via de regra, considerados absolutamente incapazes. E eles ficam sob a tutela da União, que é por meio da FUNAI, né, até a adaptação à civilização. Assim como o colega comentou, e se vocês verificarem no Estatuto do Índio, se eu não me engano, é no artigo 4º, ele fala em 3 níveis, assim, dos índios, tá? Tem aqueles índios que eles não foram integrados à sociedade, esses eles são considerados absolutamente incapazes. Tem aqueles índios que foram parcialmente integrados à sociedade, eles também são considerados absolutamente incapazes. E temos os índios que foram integrados à sociedade e são considerados plenamente capazes, tá? Então, é um pouquinho diferente essa questão da capacidade civil dos indígenas. E para ele ser integrado à sociedade, o que precisa, tá? O índio adaptado à civilização deve emancipar-se para que possa realizar os atos da vida civil e deixará de ser considerado incapaz quando preencher os requisitos estabelecidos no artigo 9 do Estatuto do Índio, artigo 9. Então, ele tem que ter, no mínimo, 21 anos, ele tem que ter o conhecimento da língua portuguesa, ele deve ser liberado por ato judicial, diretamente, ou por ato da FUNAI, liberado por órgão judicial. Ou seja, um juiz diretamente vai declarar que esse índio ele está adaptado à civilização, ou a FUNAI vai fazer uma declaração e encaminhar essa declaração para que um juiz confirme isso, tá? O órgão competente para cuidar das questões indígenas é a Justiça Federal, tá? Por quê? Porque estão vinculados à FUNAI e a FUNAI é de competência da União, tá? Claro que nós temos situações que aí já é mais na seara criminal, que envolve, por exemplo, questões de prática de homicídio, enfim,
são situações peculiares, assim, que deve ser vista em cada caso concreto, para você considerar se é a Justiça Federal que julga, se é a Justiça Estadual, em que sentido se considera, mas em relação à capacidade civil, ao nosso direito civil, ou seja, na esfera civil, quando eles terão aptidão para exercer direitos e contrair obrigações, nós temos essas 3 classificações. Os não integrados e os em processo de ser integrados são absolutamente incapazes, são representados pela FUNAI, e aqueles que já foram integrados. Esses são absolutamente capazes, mas para isso eles devem preencher esses requisitos que constam na tela. Vanessa, alguma pergunta? Só uma dúvida, professora. Ali o Estatuto do Índio é bem antigo, é de 73, né? E aí, mesmo com a alteração do Código Civil e tudo isso, se mantém a idade mínima do índio de 21 anos ali? Não altera para 18? Não, você mantém porque não mudou a alteração, não mudou a redação da outra lei. Então, em relação ao índio, fica o 21. Os 21 anos, tá bem, obrigada, professora. Certo, nada, tá? Pessoal, e seguindo aqui, então, na nossa aula, outra questão que nós já conversamos, mas, enfim, apenas para fixar. Representação e assistência são coisas distintas, tá, pessoal? Representação. Os menores de 16 anos devem ser representados pelos pais ou responsável legal. É a vontade do representante que importa em benefício do menor, do melhor interesse do menor. O absolutamente incapaz é representado, tá? Aqui eu falo só em menor de 16 anos, mas aquele que é interditado e que se verifica que deve ser uma interdição total, porque ele está incapaz de forma absoluta, ele também deve ser representado, tá? Vejam que é a vontade do representante que importa em benefício do menor e em benefício do curatelado, certo? Não é a vontade dele. E na assistência é diferente. Assistência, maiores de 16 e menores de 18 anos devem ser assistidos pelos pais ou responsáveis legais. A vontade do menor é considerada, porém, para que possa ocorrer, o menor deve estar assistido pelos pais ou responsáveis. O relativamente incapaz é assistido, tá? E eu ainda oriento que vocês acrescentem mais uma vez para que fique aqui também. Na representação, o negócio jurídico feito pelo absolutamente incapaz é nulo ou anulado? O que vocês me dizem? Pelo absoluto. Nulo, tá? Então, negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz é nulo. O negócio jurídico celebrado pelo relativamente incapaz é anulável, tá? Então, cuidem isso também, certo? Seguindo aqui, tá? Se Vanessa tem alguma pergunta, tá piscando aqui teu nome. Não, professora. Não? Tá, só porque ficou piscando na telinha, tá? Ainda sobre a representação e assistência. Aqui eu peço que vocês cuidem em relação à representação, tá, pessoal? Que são coisas distintas. Nós temos a representação legal e a representação convencional ou representação voluntária. Quando nós falamos na representação do absolutamente incapaz, atrelada à questão de capacidade civil, nós estamos falando em representação legal. Por quê? Porque a lei me diz que o absolutamente incapaz não pode exercer por si só os atos da vida civil e, por isso, ele precisa ser representado por alguém. Ou seja, a lei ordena que seja assim, tá? É a lei que manda. Agora, nós temos outras situações, ainda aqui, ó. Na representação legal, a lei confere poderes ao representante para administrar bens e interesses alheios do representado. O representante exerce uma atividade obrigatória,
investido de poder, sendo instituída em razão da necessidade de se atribuir a alguém a função de cuidar dos interesses de pessoas incapazes, suprindo a falta de capacidade do representado. Então, quando eu falo em incapacidade absoluta, eu estou falando em alguém que deve ser representado por intermédio de uma representação legal, obrigatória. A lei obriga que haja representação, tá? Diferente, pessoal, é a representação convencional ou voluntária, que tem por objetivo permitir o auxílio de uma pessoa na defesa ou administração de interesses alheios mediante acordo de vontades. O que é isso? Um exemplo. A Ana, ela mora em Uruguaiana, mas ela tem apartamentos na praia. Ela tem apartamentos em Torres, em Capão da Canoa e Tramandaí. E esses apartamentos são para locação. Então, passa o ano inteiro esses apartamentos sendo objetos de locação para fins de veraneio, tá? Só que a Ana está aqui em Uruguaiana, que fica 600, 800 quilômetros da praia. E fica ruim dela administrar essa questão. Ou seja, estar pessoalmente lá para receber o valor das locações, para pagar os condomínios, para pagar o IPTU dos apartamentos, para verificar água, luz, telefone. O que a Ana faz? Ela fornece uma procuração e, por meio dessa procuração, ela concede poderes para que uma imobiliária lá de Tramandaí, lá de Capão da Canoa e lá de Torres administre e cuide os bens em nome dela. Ou seja, receba os valores, que essa imobiliária efetue o pagamento das contas de luz, efetue o pagamento das contas de água, do IPTU. Ela fornece uma procuração, ou seja, voluntariamente, de forma convencional, mediante um acordo de vontades, ela faz isso. A Ana, maior de idade, absolutamente capaz, decide fazer assim para facilitar a vida dela, certo? Então, é diferente da representação legal, tá? Representação voluntária é eu concedo uma procuração para que outra pessoa faça algo por mim, né? Eu sou plenamente capaz e eu vou repassar esses poderes. Eu moro em Uruguaiana e estudo na cidade de Santa Maria. Porém, agora, em razão da pandemia, eu estou aqui em Uruguaiana, mas eu preciso fazer assinar uns contratos na faculdade lá em Santa Maria. Para eu não me locomover para lá, até porque tem o risco da pandemia, eu concedo uma procuração para uma colega minha que mora lá e a minha colega vai praticar os atos por mim, tá? Representação convencional. Eu, de forma voluntária, quero que aquela pessoa me represente num determinado ato. Não tem nada a ver com a legal, tá? Seguindo aqui. Aqui, exemplificando. João, menor de 14 anos de idade, representado pelos pais dele, adquire um veículo. Trata-se de uma representação legal, ou seja, para que o veículo fique em nome do João, quem faz o negócio são os pais dele, tá? Pedro, com 25 anos de idade, adquire um veículo, porém o automóvel está em outra cidade e, em razão de compromissos de trabalho, Pedro não pôde viajar para firmar o negócio. Em razão disso, outorgou uma procuração para que Marcos representasse ele no negócio, certo? Representação legal e o segundo exemplo, representação voluntária, tá? Agora, uma curiosidade, pessoal, aprofundando sobre o tema. Pode-se casar mediante procuração? O que vocês acham? O que vocês acham? Será que alguém pode mandar uma procuração para casar? Sim. Sim? Certo, tá, pessoal? Pode, tá? Mas é totalmente impessoal, né? Mas pode. Pode, né? Pode. Professora. Eu até lembrei, eu tenho tive um professor na faculdade, ele era até agora é falecido, ele era um senhorzinho bem de idade quando ele foi meu professor. E ele contava que ele casou por procuração.
Eu não recordo o motivo, acho que era em razão de algum compromisso de trabalho, que ele estava numa cidade e a noiva na outra. Então, ele casou por procuração. Mas pode, tá, pessoal? Procuração é um negócio, aliás, casamento, quando eu falo em casamento, eu falo em casamento civil, né? Ele é um negócio jurídico celebrado entre duas partes. E digamos que os nubentes acordam ou determinam tal data para comparecerem ao cartório de registro civil e efetuarem o casamento, tá? Só que nessa data, por exemplo, o noivo ele é do exército e ele é convocado para representar o Brasil numa missão fora do país. E está marcado o casamento. Então, o que esse noivo faz? Ele concede uma procuração para que alguém represente ele no ato do casamento. Então, represente para que assine os papéis do documento. Agora, o que ele está, os poderes que ele está concedendo para a pessoa que representa, aí o problema é dele, né? Então, ele que especifique bem, olha, só para assinar a documentação do casamento e ponto final. Mas pode casar, tá? Por procuração. Vera e depois o José. Uma pergunta, professora. E pode uma pessoa estar em outro estado ou em outra cidade e mandar uma procuração para alguém registrar o seu filho que nasceu? Um caso desse? Pode também, né? Pode, porque é instrumento de outorga poderes. Claro que essa procuração, o que eu ressalto, ela tem que ser pública, né? Ou seja, tem que ter a assinatura, tem que ser feita em cartório, tá? Ela tem que ser pública, mas pode outorgar a representação. Tá, mas e como que a pessoa faz se ela não está no local? Se ela não está, ela vai outorgar, vai ter que comparecer num cartório na cidade onde ela está e encaminhar essa procuração para a cidade em que está o filho, enfim, que o filho nasceu. Ou então, até no casamento, por exemplo, a pessoa está em outro país, ele vai ter que providenciar o instrumento lá onde ele está e enviar para a cidade de destino, né? Para que a pessoa que vai representar e tenha o documento em mãos. Porque eu tenho escutado muitos casos neste tipo de... já saiu o DNA lá na justiça, a justiça gratuita ali, né, que é bem assoberbada, como diz, né, e saiu o DNA e o pai não está, ou o pai ou viaja ou não está. Então, por isso que eu perguntei nessa situação aí, eu já vi muitas assim nessa situação, nesse tipo de caso. Uhum. Não, mas assim como no casamento, não vejo empecilho, tá? José? Oi, é a mesma coisa das pessoas que casam, tipo, uma pessoa que tá na prisão e casa com uma pessoa que tá fora da prisão? Eu não sei se nesse caso não há uma liberação, até eles podem reivindicar uma liberação para que essa pessoa vá casar, ou eu não sei se não pode ser feito na própria penitenciária, mas pode acontecer também, por exemplo, a pessoa que está presa, ela pode outorgar poderes para que alguém represente ela no casamento. Então, qualquer situação que a pessoa não possa estar, ou pode estar até na mesma cidade, mas está com compromisso de trabalho e não pode ir no casamento, pode outorgar procuração, tá? É algo atípico, né, pessoal? Mas acontece, pode acontecer sim. Sim, certo. Aqui nós temos o artigo 1542 do Código Civil, que ele diz isso, tá? Ele traz essa questão, ó. O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público, com poderes especiais. O que significa isso? Tem que constar na procuração que a finalidade é casar, né? Casar com o fulano, casar com a ciclana, né? Tem que constar os poderes específicos, tá? Então, isso está previsto no nosso Código Civil. Aqui também. Um noivo, né? Oi? Desculpa, eu fiz uma brincadeira, sabe? Não compreendia. Tem que cuidar os erros aí. Se vai casar por procuração, cuida os poderes que vai conceder, né? Senão a pessoa que vai estar lá representando, quando você passa nos poderes
já altera os nubentes do casamento, tá? Mas é algo atípico, mas acontece, tá? Pode acontecer. Pessoal, sobre tutela e curatela, tá? Também são dois institutos que envolvem questões que nós estávamos comentando até agora, tá? Para os casos em que o incapaz não pode ser representado pelos legalmente incumbidos de tal atividade, haverá ainda a representação voluntária através da tutela e da curatela. A tutela é o instituto jurídico que representa um encargo imposto por lei a uma pessoa capaz, para que esta cuide de uma pessoa menor e administre seus bens. Então, quando eu falo em tutela, é o que eu sempre digo assim, ó, um macetezinho para que vocês lembrem de quem é que pode ser tutelado, quem pode ser curatelado, tá? Tutela, conselho tutelar, tá? O conselho tutelar, ele trata de quem? Crianças e adolescentes, tá? Então, filhos menores, crianças, adolescentes, né? Menores de idade são tutelados, maiores de idade são curatelados, certo? Então, quando ocorre a tutela, os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais, ou sendo esses julgados ausentes, em caso de os pais decaírem do poder familiar, né? Então, a questão de uma criança, um adolescente que os pais falecem ou então somem, são declarados ausentes, o filho é posto em tutela. Ou então, esses pais são irresponsáveis e eles perdem o poder familiar, ou seja, perdem o direito de exercer a função de pai, de exercer a função de mãe em relação a uma criança. E, em razão disso, as crianças são postas em tutela. Diga, Manuel. Professora, em se tratando de tutela, como diz no direito civil que o menor entre 16 e 18 anos ele pode ser emancipado. Nesse caso, a tutela se dá a menores de 18 anos ou poderia ter a situação dele, sei lá, por autorização judicial, ser emancipado? Pode acontecer as duas situações, tá? Ele pode ser emancipado e ele pode, o menor de idade, até o menor púbere, que é de 16, 17 anos, ele é tutelado também, tá? Mas pode acontecer de esse adolescente ter 16 anos, ele é uma pessoa muito ajuizada, responsável e, mediante uma ordem judicial, pode ser decretada a emancipação dele, tá? Pode sim, tá? Então, postos em tutela, os filhos menores com o falecimento dos pais, se os pais estiverem ausentes, ou em caso de os pais decaírem do poder familiar, nessas três situações. Então, lembrem, tutela, conselho tutelar, menores de idade. E curatela, pessoal, quando eu falo em curatela, eu falo de maior de idade, tá? Artigo 1767 do Código Civil. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico e os pródigos, tá? Então, vejam que, daquele rol dos relativamente incapazes, aqui no artigo 1767, estão excluídos apenas os menores púberes, né? Porque eles são tutelados. E os demais são curatelados, certo? Então, tutela, lembra, conselho tutelar. Conselho tutelar abrange os menores de idade, menores de 18 anos, tá bem? Pessoal, seguindo aqui, tá? Nós vamos ir até às 21 horas. O conteúdo da prova vai ser até onde nós conseguirmos chegar hoje, tá? E aí depois a gente toca a ficha com o que faltar e seguimos o baile, tá? Cessação da menoridade civil. O artigo 5º do Código Civil, ele nos diz que a menoridade civil cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, tá? Então, não sendo o caso de uma incapacidade relativa, de uma constatação de uma incapacidade absoluta,
né? Não sendo o caso de decretação, de busca de um processo de interdição, quando se completa 18 anos de idade, a pessoa adquire a maioridade civil, ela pode praticar por si só os atos da vida civil. Ela passa a ter a capacidade civil plena, né? Ela pode por si só exercer direitos, adquirir obrigações, tá? Antigamente era 21 anos, né? Mas a lei mudou, hoje aos 18 anos a pessoa está habilitada para a prática de todos os atos da vida civil, tá? Mas, em relação a essa cessação da menoridade civil, tá? Embora o artigo 5º ele fala que é aos 18 anos, o parágrafo único deste artigo, ele nos traz situações em que essa cessação da incapacidade civil, ela pode acontecer de forma antecipada, ou seja, pode acontecer antes dos 18 anos. E essas situações nós chamamos de emancipação, tá? E aqui consta a redação do parágrafo único do Código, do artigo 5º do Código Civil, que nos diz o seguinte: cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1º, pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz ou ouvido tutor, se o menor tiver 16 anos completos, tá? Outra questão, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre a emancipação, tá, pessoal? O que é a emancipação? O conceito dela, tá? A emancipação, ela consiste na cessação para o menor da incapacidade. Trata-se da aquisição da capacidade civil de fato, né? Ou seja, a capacidade, ele já tem a capacidade civil de direito. Ele passa a ter a de fato, ou seja, plena, antes da idade legal. Agora aqui eu chamo a atenção de vocês. É um instituto que beneficia pessoas entre 16 e 18 anos, né? Na verdade, os menores, de 16 e 17 anos. E visa o interesse do menor, tá? Então, quem pode ser emancipado é o relativamente incapaz. É o menor relativamente incapaz. E quem é o menor relativamente incapaz? Aquele que tem 16 e 17 anos de idade, tá? Quando nós falamos em emancipação, nas formas de emancipação que estão aqui no parágrafo único do artigo 5º do Código Civil, essas formas aqui apresentadas pelos incisos, elas podem ser divididas em 3 grupos, tá? A emancipação, ela pode ser voluntária, ela pode ser legal ou ela pode ser judicial, tá? Vamos começar pela voluntária. O que é a emancipação voluntária? É aquela concedida pelos pais de forma voluntária, visando o melhor interesse do menor. Então, é aquela que ocorre em que os pais verificam que o filho tem 16 anos, tem 17, mas é uma pessoa absolutamente responsável, é uma pessoa absolutamente inteligente, né? Que responde pelos seus atos, é uma pessoa organizada, enfim. Em razão disso, os pais decidem emancipar essa pessoa, porque eles acreditam que ela tem condições de, por si só, praticar os atos da vida civil, tá, pessoal? Eu estou falando em vida civil. Emancipação não gera a maioridade penal. Eu estou falando em civil. Crime é outra coisa. Não a pessoa que é emancipada e com 16 anos, se ela pratica um crime, ela responde por ato infracional, tá? Ela não vai responder pela prática de um crime, tá? Emancipação, eu estou falando em capacidade civil, tá?
celebrar contratos, comprar, assinar documentos, comprar bens, abrir contas bancárias, algo nesse sentido na vida civil, tá? Para haver a concessão da emancipação voluntária, o menor deve ter 16 anos de idade. É um ato unilateral dos pais que reconhecem ter o filho maturidade necessária para reger a si próprio e a seus bens. Aqui eu chamo a atenção de vocês. A emancipação voluntária é um ato irrevogável, realizado por meio de escritura pública sob pena de nulidade. Ou seja, se há concessão voluntária, né, os pais voluntariamente querem conceder a emancipação ao filho, e isso for feito por um contrato assinado em casa, sem ter a fé pública do tabelião, ele não tem validade, tá? Então, ele tem que ser feito por meio de escritura pública. Tem que ir no tabelionato para realizar isso. E é um ato irrevogável, ou seja, concedida a emancipação, no outro dia a mãe não pode se arrepender dizendo, ai, mas ela é minha bebezinha, eu vou... Não quero que ela responda por si própria nos atos da vida civil. Não, tá? Concedeu a emancipação, não tem volta atrás. Ela vai ter a plena capacidade civil, tá? Agora aqui uma pergunta, tá, pessoal? Um pai emancipa seu filho com o interesse de deixar de prestar alimentos. Mostrou ser adequada a emancipação? Esse ato pode ser invalidado? O que vocês acham? Eu acho que sim, porque ele agiu de má fé, né, professor? Certo, Vanessa? Eu acho que não pode ser só o pai, né, para início de conversa. É efetuado pelos pais, salvo nos casos que a mãe ou o pai já tenham vindo a falecer, ou que tenha declaração de ausência, ou que então não tem o convívio. E eu acho que sim, eu acho que o ato pode ser anulado, pode ser invalidado. Certo, Arielle? Professora, a emancipação, ela não tem que ter, tipo, o menor, ele não é ouvido para saber se ele quer realmente ser emancipado ou não? Tá, deixa eu já te respondo. Deixa eu só ver que tem alguém com a mãozinha erguida. Aqui é alguém sem nome, tem um número ali. 053. Alguém tá com a mãozinha erguida? Não? Oi, professora. Oi. Eu acredito que a prioridade é suprir as necessidades do interesse do menor. Então, fica nítido que deve ser anulado esse ato do pai. Que deve ser o quê? Eu só não consegui compreender. Anulado, Deve certo, tá? Tá, Ele- vai... Joia. Tá, pessoal? Oi? Professora, me permita uma parte. Concordo com a colega Vanessa que até, olha essa frase que diz, um pai emancipa seu filho. Teria que ser, né, diferente essa pergunta aí, penso eu. E dessa maneira aí que ela falou, e como que vai emancipar que nem o colega também falou, agora não estou sabendo me expressar. Então, eu não entendi também essa pergunta. Tá. Pessoal, é o seguinte, então estão adequadas as respostas de vocês, tá? O pai ou a mãe, ele não pode emancipar o filho com o interesse de deixar de prestar alimentos, tá? Então, essa emancipação, ela não está adequada. Lembrem que nós vimos aqui que a emancipação, olhem aqui embaixo da tela, ela é um ato irrevogável. Então, uma vez concedida, ela não pode ser revogada. Porém, como o colega comentou de forma muito sábia, nós devemos preservar o melhor interesse do menor, né? E nesse caso aqui, há um conflito, porque o pai que concede a emancipação com o único interesse de deixar de prestar alimentos
ele não está preservando o melhor interesse do menor. E mesmo que esse filho esteja emancipado, ele não pode fazer isso, tá? Ele seguirá prestando os alimentos, né? Até porque a questão de alimentos, isso vocês vão falar de forma mais precisa em direito de família, mas não é só a maioridade, a menoridade que cessa, né, essa questão. Tem toda uma assistência ainda durante a vida universitária também, tá? Então, não está adequada essa emancipação e esse ato pode ser invalidado, sim. Embora a emancipação seja um ato irrevogável, nesse caso aqui ela está revestida de nulidades, tá? Então, pode ser. E respondendo à pergunta da Arielle, a questão do menor querer, sim, tá? A emancipação, ela parte, digamos, a emancipação voluntária, ela vai partir de uma questão, de um entendimento, é voluntária, né? Então, os pais desejam e o menor deseja também. Então, claro que sim, a partir do momento em que gera um confronto, em que os pais desejam emancipar o filho e o filho não quer essa emancipação, isso pode ser posto num debate judicial, tá? Mas tem que ter o querer nessa emancipação voluntária, tá? Aqui, pessoal, avançando no tema, um cliente menor, um cliente de vocês, tá? Vocês são advogados, um cliente menor o procura alegando que foi coagido a se emancipar e pede que impetre uma ação anulatória dessa emancipação. Será possível tal manobra? O que vocês acham? Talvez até já tenha respondido um pouco com a resposta do questionamento da Arielle. Não sei o que vocês me dizem. Sim, pode, professora, porque tem que ser de ambas as partes o consentimento. Claro, então pode. Por quê? Porque houve uma coação, né? Ele foi coagido, então não teve o consentimento, ela não foi voluntária, embora, via de regra, a emancipação seja um ato irrevogável, se ela está revestida por vícios, por erro, por má fé, por dolo, ela pode ser objeto de anulação, tá? Os pais voluntariamente emancipam o filho de 16 anos por escritura pública. Posteriormente, arrependem-se, pois acham que o filho não está preparado para praticar os atos da vida civil. Nesse caso aqui, pode haver essa revogação ou não? Não. Não. Tá? Nesse caso, não. Por quê? Porque não tem nenhum erro, não tem prova de nenhum dolo, não tem prova de nenhuma má-fé. Tem simplesmente um arrependimento injustificado. Então, isso não, porque ela é, via de regra, irrevogável, certo? Então, essa primeira foi a emancipação voluntária. E de outra parte, nós temos a emancipação judicial. O que é a emancipação